Convido para compor a mesa na função do primeiro secretário, o vereador Antônio Luiz Neto. Informo aos senhores vereadores que essa sessão está sendo transmitida pela TV Weber no endereço www.recife.pe.leg.br, que após a reunião estará disponível para download. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª reunião ordinária da 6ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 19 de outubro de 2015. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Henrique Leite e Vicente André Gomes, aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob o presidente o vereador Henrique Leite. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Marco de Bria, Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Reis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Carlos Gueiros, Eduardo Xera, Eduardo Marques, Edivaldo da Silva, Eurico Freire Francimar, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, toda a extensão da rua Tupinanci, bairro do Jordão. Foi aprovada a discussão do requerimento dos 5610 de 2015 e autoria do vereador Eurico Freire, formulando apelo ao serviço do seu secretário de Educação de Pernambuco no sentido de determinar a instalação de uma câmara de monitoramento de segurança a ser fixada no posto do semáforo do cruzamento entre a Estrada Barbalha e a Avenida Maurício de Nassau, no bairro do Esputinha. Foi aprovado. Requerimento número 5621 de autoria do vereador André Reis, dirigindo indicação ao serviço do seu secretário de Educação no sentido de determinar a reforma da escada que dá acesso ao primeiro andar, a requalificação da rede elétrica e reforma do banheiro de educação infantil da Escola Municipal Poeta Carlos Pena Filho. Foi aprovado. Requerimento 5620 de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao serviço do seu presidente da Enlume no sentido de determinar o serviço de recapeamento asfalto da rua Eládio Cambuim, comunidade do Alto José Bonifácio, nesta cidade. Foi aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Almir Fernando, de indicação do senhor prefeito do Recife, sentido de determinar a reforma da ampliação do PSF Alcides Codeceira, no Rua Visconde de Sabandeira, comunidade do Alto Zé do Pio, nesta cidade. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Henrique Leite, cobrou providências urgentes para a eliminação da via Mangue e, ao mesmo tempo, observou que, devido à redução da velocidade nas vias da cidade, tem acarretado assaltos e estupros, principalmente as mulheres. Foi aparteado pelo vereador Osmar Ricardo, concordou com o vereador Henrique Leite, falando sobre a escuridão na via Mangue e em outros pontos da cidade. Júlia de Liberal falou sobre a confusão quanto à quilometragem nas vias da cidade. Isabela de Rodão falou que o olhar dessa gestão é ultrapassado, que só enxerga a punição. Michele Colles parabenizou o vereador pelo tema e, segundo ela, parece uma articulação para gerar mais multas. Gilberto Alves falou ser um assunto muito importante, pode-se comemorar a redução de acidentes de vítimas na cidade. Fez uso da palavra pela ordem, vereadora Marília Arraes, solicitando da mesa a verificação de quórum. A mesa A14 terminando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes vereadores André Reis, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Juliano Liberal, Marília Arraes, Vera Lopes de Silva e André Gomes. Total de 9 vereadores presentes, 9 no número regimental. O senhor presidente e seu representante de reunião convocou a Câmara para se reunir amanhã, 20 de outubro de 2015, em caráter ordinário, no local de costume e horário regimental, da qual foi lavada a presenteada, que depois de lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Expediente. Leitura do expediente, senhor Leitura do expediente. Projeto de lei número 209 de 2015, de autoria da vereadora Vera Lopes.
Memorando número 05/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo, fazendo a retirada do projeto de lei. Feita a leitura do expediente, vamos dar início ao primeiro ao pequeno expediente. Primeira oradora inscrita, a vereadora Aimee Carvalho. Ausente. Segunda vereadora inscrita, a vereadora Vera Lopes. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava inscrita ontem, mas estou hoje em ex-ofício porque não tive tempo de ser chamada. Mas eu vim à tribuna hoje para parabenizar os meus colegas médicos, tanto aqui da Câmara, como os meus colegas médicos de todo o Pernambuco, pelo Dia do Médico, dia 18, domingo passado, e nessa semana nós vamos realizar uma homenagem aqui na Câmara aos médicos e em especial à turma de 1975 da Universidade Federal de Pernambuco. Nós vamos homenagear os 40 anos dessa turma, em que tem vários médicos brilhantes e que vão ser aqui agraciados com essa homenagem pela dedicação, pela ciência que trouxe para a população. Nós temos vários nomes ilustres e sexta-feira, de 16 às 19 horas, eu aproveito inclusive para convidar os meus pares, nós estaremos fazendo uma sessão solene aqui no plenário desta Câmara. Quero ainda parabenizar os comerciários pelo seu dia e quero dizer a vocês e repercutir a audiência pública que nós tivemos na sexta-feira sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, o maior plano de saúde que a população tem. Porque desde a Constituição de 1988, o SUS tem os seus preceitos para atender a população universalmente, com equidade, sem discriminação e dando saúde para toda a população, que é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. Todos têm direito à saúde, todos têm direito à vida, todos têm direito de tratar com equidade e quando precisar de uma cirurgia ele ter, e quando for indicado o internamento num leito de UTI, ele ter o seu leito de UTI. Muitos médicos hoje estão fazendo a escolha de Sofia para ver quem vai ocupar um leito de UTI. Muitos pacientes estão padecendo nos corredores dos hospitais por causa de leitos. E as verbas destinadas à saúde foram reduzidas. O governo federal não está repassando as verbas para manter os hospitais. E o caos está instalado. E nós estamos vislumbrando um 2016 sombrio para a saúde em nossa cidade, por falta de financiamento para a saúde. Então, foi importantíssimo, nós tivemos aqui o presidente da FENAM, Federação Nacional dos Médicos do Rio de Janeiro, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, de Natal, que estavam presentes, várias autoridades da Fiocruz, que discutiram os financiamentos da saúde, como é a saúde na Inglaterra, qual o SUS que nós queremos para a nossa população. Então foi importantíssima essa audiência pública para a saúde de nossa cidade. E eu convido vocês
Então, e reitero a homenagem aos médicos na sexta-feira, 16 às 19 horas, e que em seguida será servido um coquetel no Salão Nobre. Muito obrigada. Vereador Marco Menezes, o próximo orador inscrito. O vereador está ausente. Vereador Aerto Luna, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Que é isso, Paulo? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ocupo a tribuna nesta tarde para registrar que demos entrada extra pauta do voto de aplausos a Vossa Excelência Reverendíssima Arcebispo Dom Fernando Saburido pela realização da 9ª caminhada do Sim à Vida. No dia 19 de outubro de 2015, aconteceu a 9ª caminhada Sim à Vida na Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife. Mais um ano o evento foi maravilhoso e reuniu milhares de pessoas de diferentes idades para lutar contra o aborto e fim da violência. O percurso de 2 quilômetros foi animado por 4 trios elétricos, comandados por Frei Rosivaldo, Padre Damião Silva e pelas bandas Tribos de Jacó e São Francisco, e ainda artistas como Cristina Amaral, Dudu do Acordeon, DJ Católico Rony, Frei Damião Silva, rezou e cantou com todo mundo. O encerramento foi no 2º Jardim de Boa Viagem. De acordo com os organizadores do evento, aproximadamente 50 mil pessoas participaram da ação. Integrantes de 500 comunidades católicas do Estado participaram da caminhada, que foi promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, com o apoio de 118 paróquias da Igreja Católica. A abertura foi feita pelo arcebispo metropolitano Dom Fernando Saburido e pelo bispo auxiliar Dom Antônio Tourinho. Este ano, seguindo as diretrizes da CNBB, a paz também é tema da caminhada Sim à Vida. O grito pelo fim de qualquer tipo de violência se estende também a outros povos que têm sofrido, sobretudo com o efeito das guerras. A caminhada tem por objetivo valorizar e respeitar a vida humana nos mais variados aspectos, além de reiterar a celebração da Semana Nacional da Vida, que culmina com o Dia do Nascituro, ambos celebrados no mês de outubro. Trata-se de uma mobilização em todo o país, com intensa programação nas dioceses, paróquias e comunidades, que propõe à sociedade o debate sobre os cuidados à proteção e à dignidade da vida humana. Acredito que eventos como esse são muito importantes para incentivar a sociedade na defesa da vida, em toda e qualquer situação, já que é um bem supremo concedido por Deus. Para fazer o grito Sim à Vida ecoar mais forte, esta Casa aprovou no ano passado um projeto de lei de nossa autoria que foi transformado em lei 18.050/2014 para transformar o Sim à Vida no calendário municipal como evento oficial da cidade do Recife. Por isso, vimos a importância em fazer esta homenagem à Câmara Municipal do Recife, a Dom Fernando Saburido, pela dedicação em realizar a 9ª caminhada Sim à Vida. Este voto de aplauso é extensivo a todos da comunidade católica que são responsáveis por este belíssimo ato e a todos que participaram desse momento de fé. Então, conclamo todos os companheiros a aprovar esse requerimento de voto de aplauso a Dom Fernando Saburido pela realização do grande evento Caminhada Sim à Vida. Muito obrigado, senhores vereadores e vereadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Estamos na tribuna na tarde de hoje para falar um pouco do Parlamento Jovem do Recife. Nós tivemos agora nessa tarde, na verdade nesse momento vem acontecendo na sala das comissões, a primeira reunião preparatória para o Parlamento Jovem. Nesse ano, o ano 2015-2016, o biênio 2015-2016, sob nossa autoria, nós que fomos o autor do requerimento, instauramos um Parlamento Jovem que terá as inscrições abertas
até o dia 5 de novembro, quando teremos a eleição, né, dos novos parlamentares jovens da nossa cidade, estes representando diversos segmentos da nossa sociedade, sejam os secundaristas, universitários, empresários, lideranças comunitárias, pessoas que trabalham e intensificam sua atuação através de instituições de defesa do meio ambiente, instituições de cunho cultural, esportivas, e a gente traz uma novidade para esse parlamento, que é um espaço garantido, específico, para aquelas pessoas que promovem, né, acessibilidade na nossa cidade. Pessoas que têm algum tipo de deficiência e que, mesmo com sua deficiência, praticam esportes, promovem cultura, estão inseridas na sociedade de modo ativo. Portanto, é um grande ganho que essa casa terá, conviver com esses jovens que certamente trarão uma energia diferenciada para esta casa, trazendo novas ideias, trazendo um ânimo que, sem dúvida nenhuma, eu tenho a convicção de que vai contagiar a todos nós. Abrimos espaço ainda para aqueles que estão no processo de ressocialização, né? Pessoas que vêm, né, dos sistemas de ressocialização do nosso Estado. Também estarão com suas presenças garantidas no novo Parlamento Jovem, o Parlamento Jovem 2015-2016. Portanto, nós teremos as inscrições até o início de novembro. No dia 5, a eleição da nova bancada dos 39 novos membros do Parlamento Jovem do Recife. No dia 6 de novembro, faremos o curso preparatório explicando qual é o procedimento que essa casa exige para a formulação de um projeto de lei, para um projeto de resolução, o que significa isso, quais são as comissões que existem aqui nessa casa, né, como é o rito, né, que nós damos à atuação parlamentar aqui na casa de José Mariano. Portanto, o minicurso já está sendo preparado e todos os vereadores que quiserem participar, colaborar conosco, né, e com o novo parlamento também estão todos convidados. E no dia 20 de novembro, nesse dia, teremos a posse aqui nesse plenário, né, com os familiares, com as instituições que estarão sendo representadas, e teremos, sem dúvida alguma, um dos momentos marcantes no ano 2015, que seria a posse do novo Parlamento Jovem. Eu tenho a convicção de que, através da juventude, é que a gente pode transformar. Através da juventude, a gente pode trazer bons ares, especialmente no momento que estamos hoje, de descrédito da política, onde, ao ligar a televisão, ao ler os jornais, a gente só vem recebendo permanentemente notícias negativas, levando inclusive a categoria, a classe política, para um cenário de descrédito e de desprezo da sociedade. Eu acredito, eu sou convicto de que o jovem pode mudar esse cenário. É através da juventude, é através da inquietude e do entusiasmo dos jovens que a gente pode ter um cenário político melhor do que temos hoje. Então, eu fico feliz em poder compartilhar do nosso mandato com tantos jovens da nossa cidade que fazem trabalhos interessantes, cada um dependendo da sua vocação, da sua especificidade, e a gente espera que o mês de novembro possa ser um mês de se comemorar, né, a descoberta ou abre alas para tantos novos jovens da nossa cidade, para se inserir no processo de debate, no processo de discussão política, tendo a Casa de José Mariano, o grande ancoradouro, o grande berço para essa discussão e esse acolhimento desses jovens da nossa cidade. Portanto, eu convido a todos os vereadores do Recife que quiserem participar junto conosco, né, estão todos convidados, é uma satisfação tê-los recebendo esses jovens da nossa cidade. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador André Regis. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, a situação é de muita gravidade, todo mundo já sabe. Vim aqui à tribuna para trazer notícia ruim, tem sido uma constante. Nós estamos há 10 meses sem nenhuma notícia boa, há 10 meses sem governo, há 10 meses do Brasil à deriva.
10 meses sem governo. E 10 meses que a economia sofre. 10 meses que essa cleptocracia não nos deixa. É preciso que a gente encare o problema de frente. E é lamentável, vereador Marco Aurélio, ver a presidente da República numa briga com o presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, a primeira, a presidente, a chefe de Estado. Depois dela vem o Michel Temer, o vice-presidente, que está mudo. Quando ele se movimenta, a imprensa o acompanha como acompanha alguém que está na iminência de tomar uma medida que possa levá-lo ao Palácio do Planalto. E abaixo dele, na linha sucessória, nós temos o presidente Eduardo Cunha. Agora a briga entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff é para saber quem é o mais corrupto. Os dois acertam quando acusam e os dois mentem quando se defendem. A presidente Dilma Rousseff disse agora na Finlândia, nesta manhã, que não há nenhum caso de escândalo de corrupção no seu governo. Ora, a chefe de Estado, a primeira coisa que ela tem que ter é credibilidade, coisa que foi perdida. Mas a notícia que eu venho trazer aqui, que é extremamente preocupante, porque tem um impacto financeiro sobre a cidade do Recife, inclusive porque vários dos nossos programas dependem de recursos do governo federal, a exemplo de obras paradas, como a do Geraldão, a exemplo de obras que caminham lentamente, como as das nossas escolas da rede municipal, como a Escola Santo Amaro, é o fato de que o déficit neste ano chegará a 50 bilhões de reais. No início, a previsão em janeiro era de um superávit de 66 bilhões. Em julho, passou a ser um superávit de 8 bilhões de reais. E agora a previsão é de um déficit de 50 bilhões de reais em termos de déficit primário, correspondendo a menos 0,85% do nosso PIB. Isso acarretará fatalmente o rebaixamento do Brasil nas outras associações, nas outras empresas que classificam risco. Já fomos rebaixados pela Moody's, pela Standard & Poor's e agora possivelmente pela Fitch, e rebaixando o grau para grau especulativo, aí é que haverá maior dificuldade em decorrência da diminuição da arrecadação. A frustração de receita tem sido constante e crescente. Isso é extremamente preocupado. Mas o mais preocupante de tudo é que, no meio desta crise toda, a agenda do governo é para salvar Dilma Rousseff. E a agenda no Congresso é para salvar Eduardo Cunha. Dois aliados, dois que até pouco tempo atrás fizeram campanha juntas para eleger Dilma Rousseff e Michel Temer, e agora estão brigando para ver quem salva a pele. O fato é que esta cleptocracia que tomou conta do Brasil, que ocupa os cargos e que fez com que a Petrobras perdesse 90% do seu valor de mercado, ela tem que ser retirada do poder. Mas como? A paralisia, ela é extremamente preocupante. E essa paralisia vai fazer com que o Brasil sofra mais ainda. O cenário não é positivo. Cada dia que Dilma Rousseff permanece no cargo de um governo eleito de uma forma ilegítima, significará o desemprego de milhares de brasileiros. E não adianta os colegas aqui da bancada do PT querer defender este governo, que este governo sequer existe. Muito obrigado, senhor presidente. Término do pequeno expediente, passaremos para prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário a leitura. Discussão única do requerimento 5679, 2015, autoria da vereadora Vera Lopes, e também
do requerimento 5680, da mesma vereadora, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 5684, 5685, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o expediente, senhor presidente. Chamada regimental. 27 vereadores presentes, senhor presidente. Passaremos para a ordem do dia. Eu estou dormindo. Requerimentos 5634, 5650, 5651, 5664, 5665, 5666, todos do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimentos 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643. Assina aqui. Requerimento 5645, todos do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5644, vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5646, 5647, 5648, 5649, 5652. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 5662, 5663, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5668, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5678, de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 5681 e 5682, de autoria do vereador Felipe Francimar. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5687, de autoria do vereador David Muniz. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5607, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento do parecer
581/2015 da Comissão de Redação, que opina pela aprovação do projeto de lei número 308/2013, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente, esta pauta. Existe matéria extra pauta. Requerimento número 5725/2015, de autoria do vereador Aerto Luna. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, com personalidades regimentais, seja formulado o voto de aplauso a Vossa Excelência, Reverendíssimo Arcebispo Dom Fernando Saburido, pela realização da 9ª caminhada Sim à Vida. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhores vereadores, a Casa José Mariano, através da Comissão Executiva, apresentou um projeto de lei prestando homenagem à jornalista Juliana, recebendo a sala da imprensa com o nome da funcionária que tanto nos orgulhou e que partiu. Colocarei em votação, mas iremos marcar um dia para a posição da placa. Chamaremos então os meios de comunicação para que saiba que a Casa Zé Mariano terá uma referência importante do jornalismo na cidade do Recife. Matéria extra pauta. Solicito ao secretário a leitura. Presidente. Pois não. Lê aí. Projeto de resolução número 21 de 2015. Denomina a sala da imprensa da Câmara Municipal do Recife de Sala Jornalista Juliana Coentro e da outras providências. Artigo 1º. Denomina de Sala de Imprensa Jornalista Juliana Coentro a Sala da Imprensa da Câmara Municipal do Recife, em homenagem a ex-servidores jornalistas desta Câmara de Vereadores. Artigo 2º. Deverá ser exposta a fotografia da homenageada em tamanho oficial na parede de maior visibilidade da sala, bem como que seja fixada na porta de acesso à referida sala, placa indicativa com os seguintes dizeres: Sala de Imprensa Jornalista Juliana Coentro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões da Câmara Municipal do Recife, em 28 de setembro de 2015, a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife. Presidente, eu queria aproveitar para parabenizar a Comissão Executiva dessa casa por essa iniciativa e dizer que é muito justa e com certeza terá a unanimidade dessa casa. Parabéns, Comissão Executiva. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam com o projeto de resolução. Não é quórum qualificado, não. Permaneçam onde estão. Comissão Executiva. Aprovado. Solicito ao setor de imprensa desta casa que coordene, em nome da Casa José Mariano, esta homenagem, convidando os familiares, a imprensa, para que marquemos um evento de importância para esse poder. A Juliana Coentro não só era uma grande jornalista, como era uma excelente pessoa humana. A Casa José Mariano se sente muito orgulhoso de ter a referência de uma jornalista num dos departamentos desta casa. Passaremos agora para o grande expediente.
Convido a vereadora Marília Reis. Boa tarde a todas e a todos. É muito bom chegar à tribuna dessa casa, é muito bom poder chegar à tribuna dessa casa, mas eu estava escutando o vereador André Regis falar como a gente tem chegado para dar mais notícias aqui nessa tribuna. E eu falo em relação a desastrosas trapalhadas da gestão municipal. Sexta-feira, nós fizemos audiência pública, eu gostaria de ter repercutido ontem, mas não tivemos tempo. Fizemos audiência pública sobre as diversas falhas que aconteceram na eleição do Conselho Tutelar. E contamos com a presença de representantes da Prefeitura, presidente do CONDICA, o secretário executivo Paulo Moraes, e eles admitiram várias falhas, disseram que houve realmente dificuldade de realizar as eleições conforme a lei dispunha, mas que era um calendário unificado nacional e que tiveram que fazer a eleição daquele jeito que as condições permitiam. Isso, por si só, na minha opinião, já é uma razão muito importante para se falar em anulação do pleito. Infelizmente, houve vários outros episódios complicados, como, por exemplo, várias pessoas foram votar e seus nomes não estavam nas sessões. E isso em incontáveis sessões. Foram casos que não dá nem para enumerar aqui, de tantos casos de gente que chegou lá para votar na sua sessão e seu nome simplesmente não constava. E quando a gente vai verificar a lista, era uma lista, uma nominata, sem nenhuma referência à documentação ao lado. Ou seja, era uma lista onde constava simplesmente o nome. Ao lado do nome não tinha CPF, não tinha identidade, não tinha título de eleitor, não tinha nenhum documento que pudesse comprovar a identidade daquela pessoa. Ou seja, nomes comuns, José Antônio da Silva, Maria José dos Santos, enfim, nomes que muitas pessoas têm, poderiam votar enquanto as sessões constassem aqueles nomes, porque não tinha referência a RG. A gente viu fotos de lonas sendo transportadas em caminhões abertos, sem a mínima condição de acondicionamento. E a justificativa do presidente do CONDICA foi que essas lonas já tinham sido contadas. Mas e a recontagem? E outros processos de apuração que pudessem acontecer? Não faria mais diferença? Então, são várias irregularidades. Mas teve algo que nos chamou bastante a atenção, que foi a conduta desses candidatos a conselheiro tutelar, de uma parte deles, vamos ser justos, mas de uma parte considerável, que provocou uma verdadeira balbúrdia na audiência pública. Nesses 6 anos que eu estou nessa casa, eu nunca vi uma falta de respeito ao Poder Legislativo tão grande como foi nessa reunião. Desde desacato à autoridade, que foi sofrido na minha pessoa, que a Câmara sofreu, mas na minha pessoa, que estava presidindo essa audiência, mas eu vi pessoas ali que estavam tentando se candidatar a cuidar, a zelar dos direitos da infância e da juventude, se engalfinhando em pleno plenarinho da Câmara Municipal. Isso é uma verdadeira vergonha. Candidatos a qualquer coisa na vida têm que ter o mínimo de compostura, o mínimo de modos. E pessoas que estão dispostas a zelar pelos direitos da criança, que vão trabalhar com esse tipo de público, tem que ter também o mínimo de controle emocional. E ali a gente viu verdadeiros absurdos acontecendo, desde ameaças de morte, a desacatos, xingamentos a nós da mesa, componentes da própria mesa também se comportando de forma lamentável, sem respeitar a condução que a mesa vinha dando ao processo. Então foi realmente algo que eu não esperava ver numa discussão tão importante feito essa.
estávamos presentes de vereadores, eu, a vereadora Isabela de Roldão, o vereador Jurandir Liberal, que também ficamos chocados, inclusive com o próprio presidente do Condica se descontrolou na hora, se trocou com pessoas da plateia, depois pediu desculpas, mas, enfim, já tinha acontecido. Nós temos visto várias trapalhadas acontecendo durante esse processo. E aqui, em relação ao que aconteceu, aos delitos de desacato, de calúnia que foram continuados depois nas redes sociais, não só contra a minha pessoa, mas contra todos os vereadores que estavam pleiteando a anulação do pleito. Fomos chamados de corruptos, enfim, várias calúnias que foram desferidas nas redes sociais. Eu, particularmente, faço questão de entrar com a queixa-crime contra essas pessoas. Nós temos a obrigação de zelar pela moral desse poder. Já temos o apoio do presidente da casa para que a gente consiga manter o mínimo de ordem e de respeito quando a gente resolver exercer nosso mandato parlamentar. E algo vem chamando minha atenção, que para a gente exercer o mandato, daqui a pouco vai ser necessário ter acompanhando junto a nós um aparato policial. Porque naquela audiência pública, se fosse dada voz de prisão a qualquer um ali, corria o risco de haver um levante e ficar incontrolável para a Guarda Municipal. Recentemente, tive o desprazer de ser barrada numa obra também. Teria que ter um aparato policial ao meu lado para poder exercer com propriedade o mandato parlamentar. Então, nós estamos aqui cumprindo nossa função. Se tem A, B ou C que é orquestrado pela prefeitura para causar tumulto e para atrapalhar ou para bajular o poder executivo, problema deles. O povo tem que avaliar que essas pessoas não estão cumprindo a função mandatária tão importante como a função do vereador. Mas não, nós estamos aqui cumprindo nosso dever, nossa obrigação republicana com a cidade do Recife. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Roldão, que estava presente durante grande parte da reunião e presenciou tudo aquilo que nós estamos relatando e que com certeza vai contribuir bastante para o debate. Vereadora Marília, inicialmente eu gostaria de me solidarizar com os desrespeitos que Vossa Excelência sofreu naquela reunião pública, dizer que é de fato lastimável que uma vereadora da cidade do Recife tenha sido desrespeitada de tamanha forma. E a gente identificou ali, inclusive, uma coisa que eu acho que a presidência da casa deveria... Eu acho que a partir de hoje o presidente está ciente da gravidade que aconteceu, presidente. E a casa José Mariano deveria se posicionar quanto às atitudes de alguns conselheiros, inclusive reeleitos, tiveram naquela reunião pública da última sexta-feira. Então eu queria aqui me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que, de fato, a gente vê na prática o quanto é machista a relação de respeito entre homens e mulheres. O quanto os homens ainda faltam com respeito às mulheres, como Vossa Excelência bem colocou na reunião. Se aquela reunião tivesse sido presidida por algum vereador homem, certamente a postura teria sido diferente. Mas, infelizmente, a coisa foi chocantemente desrespeitosa. Eu acho que a Casa Zé Mariano deveria lhe apoiar para se solidarizar com Vossa Excelência e tomar uma atitude também, porque é muito grave, está tudo gravado. Quem falou não foi uma pessoa, simplesmente um cidadão, foi um conselheiro tutelar reeleito. Isso é ainda mais grave diante da função pública que ele exerce. Quanto à questão das irregularidades, é muito séria as irregularidades. Eu queria dizer que a comissão toda desta casa, que acompanhou todo o processo do Conselho Tutelar, tem ciência, se posicionou, o vereador Davi Muniz, o vereador Osmar Ricardo, a nossa ida ao Condica, a apuração, as denúncias, a necessidade de se apurar a fundo a forma como as coisas estavam sendo conduzidas. Infelizmente, mais uma vez a Casa Zé Mariano não tem espaço, não é ouvida. E culminou, obviamente, todo o processo com um nível absurdo de irregularidade e desrespeito ao processo democrático, como foi a eleição. Eu queria dizer, inclusive, a Vossa Excelência, que teve candidato que, enquanto o processo estava rolando, que encaminhou para mim, particularmente, denúncias das irregularidades
atestando o quão estava desrespeitoso e irregular todo o processo, mas depois que foi eleito mudou o discurso e na última reunião pública falou publicamente, defendendo que estava tudo certo e ponto. Mas até o dia da eleição estava tudo errado. Depois que foi eleito, agora está tudo certo. Não adianta mais mexer porque o resultado está dado, está pacífico. Então é uma coisa muito grave, porque aqui a gente não está tratando de quem ganhou ou quem perdeu. Era ótimo que se mantivesse o resultado, caso haja uma nova eleição, ótimo, mantenha-se o resultado. Mas a gente tem que manter o resultado prezando pelo bom direito e pelo processo democrático. E não passando por cima do que é o mínimo, que é um número de identificação de cada eleitor, como Vossa Excelência mesmo citou. Então esse é um exemplo mínimo diante das inúmeras gravidades que aconteceram naquele domingo, de pessoas que foram votar e não puderam porque o nome não estava na lista, a lista só chegou depois das 2 da tarde, do próprio desrespeito à lei aqui aprovada, de que exigia a urna eletrônica, mas não houve tempo hábil para isso. Enfim, inúmeras outras irregularidades. A mais básica é ter um espaço acessível para votação. Sequer acessível tinha. Então, assim, são gravidades muito sérias e que, infelizmente, a gente vê um esvaziamento da discussão, a gente vê um esvaziamento de levar adiante isso, colocando panos mornos em cima do que aconteceu e achando que está tudo certo, é assim mesmo, o processo é esse. E não pode ser assim. Eu acho que o que há de mais grave nisso tudo é o conformismo posto na cidade do Recife diante dos atos seríssimos que aconteceram na última eleição do Conselheiro Tutelar, de uma capital. A gente não está falando de um município simplesmente do Estado, mas sim de uma capital. Então eu queria aqui já me solidarizar com Vossa Excelência, pedir que a presidência dessa casa tome uma atitude diante do que aconteceu com Vossa Excelência e com esta casa, e que aqui tem também minha solidariedade e meu repúdio à forma antidemocrática como foi conduzido o processo de eleição. Muito obrigada, vereadora Isabela de Roldão. Incorporo do sua parte e acrescento que realmente a gente tem que ressaltar isso daí. Nós não estamos a favor de quem ganhou, de quem perdeu. A gente está a favor de que o processo ocorra com lisura, com moralidade, e não da forma como aconteceu. Se houver nova eleição, quem tem voto realmente, quem foi democraticamente eleito, vai ser novamente. Por que não? Quem tem realmente a liderança, quem deve continuar nesse cargo, vai ser reeleito. Agora, não pode se querer que fique do jeito que está, porque é assim mesmo, e é uma prática recorrente da gestão que a gente vê. Quando a gente vê coisas erradas e denuncia, a prática é ignora, coloca panos quentes, deixa ali, deixa passar, deixa calado para ver se a gente esquece. Mas a gente não vai esquecer. Eu, particularmente, pretendo ficar em cima disso. Hoje mesmo nós vamos ao Ministério Público, levar o vídeo da audiência pública, levar tudo o que aconteceu e cobrar providências da Justiça. Mas eu escuto o vereador Alfredo Santana. Vereadora Marília Reis, agradeço pela parte. E quando se fala do processo realizado na eleição do Conselho Tutelar, que ocorreu recentemente, a gente pode falar com propriedade. Quando se fala de uma eleição justa, uma eleição limpa, de fato isso não aconteceu. E eu pude presenciar, principalmente na RPA3, onde ali no dia eu estava passando, como eu sou pastor, eu estava ali pastoreando aquela igreja no bairro de Casa Amarela, e não foram poucas as pessoas que reclamaram de seus nomes não estarem incluídos nas relações onde elas deveriam exercer o seu ato de cidadania, que seria votar. E as pessoas reclamavam pelo fato de não estarem ali relacionadas, e como houve aquela mudança de endereço, realmente causou um transtorno muito grande, e mais tarde, posteriormente, ficamos sabendo a respeito de outras RPAs que aconteceu o mesmo processo, e a gente fica a perguntar, né? Nós sabemos que nós temos hoje uma gestão muito séria, muito comprometida com a justiça, com o bem da saúde democrática, podemos dizer assim. Temos um processo limpo, mas de fato houve muita reclamação e, num todo, é necessário que realmente
se olhe de uma forma especial, porque quando se fala de cuidar de pessoas, é muito importante zelar desde a sua raiz. Como é que eu vou, então, ter um grupo que vai se dedicar realmente à criança e adolescente, desde que o processo que foi colocado aquelas pessoas que vai cuidar daquelas crianças foi de uma forma errada. Então é preciso que se veja com seriedade e que o Ministério Público venha de fato ver e julgar se há essa necessidade de ter uma nova eleição. Aqueles que foram realmente eleitos, como bem colocou Vossa Excelência, serão ali reeleitos, com certeza, porque tem um voto que é dele, mas que seja feito de uma forma clara e que dê condições justas para que aqueles que realmente estão interessados em exercer essa função possam ser colocados no pleito, mas de uma forma muito correta. Muito obrigado. Obrigada, vereador Freire Santana. Eu gostaria de saber quem é o próximo inscrito, presidente. A vereadora pode me ceder 5 minutos do seu tempo para concluir? Muito obrigada. Pois é, vereador. Agora, o que a gente vê é uma interferência política clara da gestão. Inclusive nas redes sociais, a gente tem publicado, tem gravado o print da tela, como se mostra, como se diz, de fotos de conselheiros tutelares que estavam ali, que cometeram o delito de desacato, que estavam ali em fotos abraçados com o presidente do CONDIC e com o secretário de governo. Tem várias provas de que a gente teve sim uma interferência política para favorecer candidatos da gestão. E isso nós temos que apurar. Ontem o vereador Osmar Ricardo afirmou que toda aquela balbúrdia que aconteceu na reunião foi orquestrada pelo governo, pela Secretaria de Governo, e eu não duvido. Não duvido, porque é uma prática recorrente. Só que essa prática veio a desmoralizar não somente a vereadora que estava propondo a audiência, mas todo o Poder Legislativo. Por isso que eu defendo que essa casa inteira, independentemente de se tinha conselheiro tutelar apoiando ou não, deve tomar uma posição em relação a isso. Mas eu escuto o vereador Jurandir Liberal para nós concluirmos nosso pronunciamento. Primeiro, vereadora, eu estive lá na reunião, eu sou testemunho da maneira que estava sendo tratada o plenário. Era bom que, eu tenho certeza, se Vicente tivesse presidente daquela reunião, tinha dado confusão, porque a forma como o pessoal está se dirigindo à mesa, extremamente desrespeitosa e, sobretudo, no caso de ser presidido por uma mulher. E eu, inclusive, cheguei a falar sobre o tema. E o pior, vereador Vicente, presidente, é o presidente do CONDIC. O presidente, com uma conduta totalmente inadequada na mesa e se dirigindo a uma pessoa, uma mulher que foi candidata, de forma extremamente desrespeitosa. Ou seja, o cara na mesa, no mínimo, ele tinha que se controlar. Mas eu não vou me ater à questão do comportamento que Vossa Excelência já falou muito bem e os outros já se repetiram. Eu quero falar um outro tema, que é o processo eleitoral. Essa Câmara sempre valorizou o conselheiro, sempre deu, inclusive discutiu remuneração e tudo isso aqui nessa casa. A lei que definia a escolha dos conselheiros. Mas nós cometemos uma falha. E aí a Câmara tem que assumir essa responsabilidade. Da mesma forma que a eleição de diretor de escola tem várias regras e que é apurada cada eleição de um diretor, tem um conselho para acompanhar, tem regras específicas para a pessoa se candidatar a diretor de escola, devia também ter regras específicas para a escolha dos conselheiros e a forma como devia ser essa eleição. Porque tem denúncias, vereadoras, de compra de voto. Ou seja, as pessoas pagando 30, 40 reais para... Eu não entendo como é que a pessoa que vai ser conselheiro se submete, vai cuidar de criança e adolescente, submete um processo desse de comprar voto para chegar àquele estágio. Então, essas denúncias que são muito graves. Eu acho que precisava realmente a gente rediscutir essa forma de escolha dos conselheiros, a maneira da eleição, a dar exemplo do que é feito com a diretora de escola. Eu acho que
não tomando essas medidas, fica inclusive prejudicado qualquer ação, já que dá toda a liberdade de fazer campanha com carro de som, com camisa, com outra série de outros procedimentos. Parece que é mais desregulamentada do que a campanha de vereador e de prefeito. Eu acho que precisava a gente exercer um outro papel diferenciado nesse acompanhamento. Eu acho que a sua iniciativa foi importante convocar essa audiência, mas pela forma como o governo não tem respondido esses nossos pleitos, dificilmente eles acatariam uma revisão dessa matéria. Muito obrigada, vereador Jurandir Liberal. Incorporo sua parte. E para finalizar, eu gostaria de deixar claro que quem se prestar a servir de instrumento do governo ou de qualquer que seja para causar balbúrdia e para tentar desmoralizar essa casa ou qualquer vereador, a partir de agora fique ciente de que vai sofrer as consequências criminais vereadora, que são pertinentes. O tempo é bem curto, eu só vou fazer um registro. Eu não acompanhei o processo, mas eu escuto. Por tudo que eu escutei aqui, eu estou convencido de que esse processo de escolha dos conselheiros tutelares, ele não pode continuar. Eu acredito que a gente precisa rever urgentemente os nossos conceitos. Assim como também, já que foi mencionado pelo vereador Jurandir Liberal, eu sou contra a eleição para gestores de escola. Acho que isso é um absurdo, que foi inventado em nome da democracia. E acho que também é em nome da democracia essa eleição para conselheiros tutelares. O processo como ele é feito, como acompanhamos aqui, isso não é nada compatível com a atividade nobre de quem vai cuidar do futuro de pessoas absolutamente vulneráveis e que precisa encontrar no conselheiro tutelar alguém que seja íntegro para a sua atividade. Então, a democracia brasileira, ela está doente. É uma cleptocracia governando o Brasil e doente em todos os setores que a gente observa por conta de questões relacionadas, inclusive, a que Vossa Excelência acabou de mencionar aqui. Então, eu também me solidarizo a Vossa Excelência pela forma desrespeitosa que eu acredito que a senhora aqui não iria subir à tribuna para inventar fatos dessa natureza. Então, muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Reiterando que quem se prestar a fazer esse tipo de coisa, a partir de agora, fique ciente de que vai sofrer as consequências criminais cabíveis. E não é bom para ninguém que se proponha a ocupar qualquer cargo eletivo ou disputar a eleição, senhor presidente Vicente André Gomes, a se meter em qualquer tipo de confusão dessa maneira a ponto de cometer delito. Então vai ter sim que ter a exposição de sua figura e sofrer as consequências criminais. Muito obrigada. A presidência desta casa registra mais uma vez a solidariedade à vereadora. Na realidade, a comissão executiva precisa receber a denúncia de Vossa Excelência por escrito, para que a gente possa acompanhar e, de antemão, não aceitamos nenhuma violência, seja a qualquer pessoa no Poder Legislativo. Por essa razão que a comissão executiva está solidária em todos os pontos arguídos nessa tribuna. Tem dito. Vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para lembrar que há pouco mais de 15 dias eu registrei a visita que nós fizemos com alguns vereadores dessa casa, a vereadora Isabela, o vereador Jadeval e o vereador
Maguari, a colônia penal feminina Bom Pastor, e repercutir nesta casa as condições subhumanas nas quais as detentas convivem diariamente. E essa semana eu acompanhei na mídia a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos ligada à Organização dos Estados Unidos, onde mais uma vez informa que o governo de Pernambuco deve adotar medidas urgentes e rigorosas para que violações de direitos humanos devam ser cessadas no complexo prisional do Curado. E foi constatado que Pernambuco tem o sistema prisional mais superlotado do Brasil. Então, vereadores e vereadoras, o que nós vemos com esse relatório, se constatando aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, ali naquele complexo, onde nós vimos ali um local que seria para 100 e poucas mulheres, mais 180 mulheres, quase 1.000 mulheres ali, aglomeradas, em situações subhumanas, com animais peçonhentos, sem alimentação adequada e com todas as condições que um ser humano, nem um ser humano que cometeu o pior crime, ele deve viver. Porque se ele já está lá preso, é porque ele já está pagando por uma pena, já está cerceado do seu direito de liberdade. Então, eu gostaria de ceder a parte à vereadora Isabela. Vereadora Michele, Vossa Excelência retoma uma questão que foi trazida por denúncia nossa aqui, nesta casa, e que é muito grave, e que com qualquer pessoa que você comente a respeito de que as pessoas jantam às 4 da tarde e só comem no outro dia às 6 da manhã, é um fato realmente de deixar todos boquiabertos, porque é muito grave isso. Nenhum ser humano suporta jantar às 4 da tarde e comer no outro dia às 6 da manhã. Então é muito grave. Afora a questão da superlotação, a questão dos animais peçonhentos, a questão da falta de infraestrutura, a falta de uma árvore, não tem uma árvore no Bom Pastor. Um espaço, como Vossa Excelência disse, para 180 mulheres, hoje tem quase 1.000 mulheres. Varia entre 800, 900 a 1.000 mulheres. É muito grave. O espaço de descanso delas, o espaço quando elas saem daquelas celas superlotadas, é um espaço que, como nós verificamos em loco, não existe uma sombra, um abrigo natural. Existe uma coberta onde elas ficam ali amontoadas para se servir numa alimentação, infelizmente, precária e insuficiente. E agora fica comprovado através desse relatório que Vossa Excelência compartilha conosco nesta tarde. Então, parabenizar Vossa Excelência por retomar isso. É importante que a Casa Zé Mariano, apesar de não ser competência nossa a questão dos presídios, mas Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que esta casa se posicione, que esta casa faça menção às gravidades acometidas dentro do nosso município, mesmo que não seja esfera de nossa competência. Então, aqui, minha solidariedade às mulheres que estão ali detidas, que estão ali passando fome, porque essas mulheres estão passando fome, porque se elas jantam às 4 da tarde, só comem no outro dia às 6 da manhã, nós sabemos que elas passam fome. E isso é muito grave. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por mais uma vez tocar nesse assunto tão importante para a nossa cidade. Obrigada, vereadora. Incorporo o vosso à parte. E, na verdade, realmente não é da nossa competência, mas a maioria das pessoas que estão ali nos presídios, inclusive nos presídios também, que não estão localizados dentro do nosso município, mas são pessoas que são do nosso município, são recifenses. Então, isso também é de nosso interesse, porque sofre o cidadão, sofre a família do cidadão, né? Então, eu acho que nós, enquanto vereadores, temos sim que estar com os nossos olhos abertos para isso que está acontecendo. Na semana que eu vim trazer essa notícia aqui, eu soube de um rapaz, inclusive de uma pessoa do meu gabinete, o sobrinho de uma pessoa do meu gabinete, que morreu ali no Barreto de Campelo. Ele é aqui do Jordão, do bairro do Jordão, e ele tinha morrido justamente porque ele foi cerceado o direito dele, da família, levar a bombinha, simplesmente por causa da bombinha, que ele é asmático. Ele não teve socorro e ele morreu, né? Um rapaz jovem que estava ali pagando por um crime, por um delito, mas que nem por isso, pelo que eu sei, no Brasil ainda não foi aprovada pena de morte. Mas, infelizmente, tem gente morrendo por falta de socorro dentro dos presídios. E no relatório foram solicitadas medidas
a exemplo da investigação de denúncias de torturas a presos, e isso nós constatamos também que existe, nós não temos como provar, mas várias presas nos procuraram dizendo que tem o quarto do castigo lá dentro, onde elas ficam lá pão e água. Quem é castigado tem sim esses espaços dentro dos presídios, e a investigação de denúncias desse tipo de acontecimento, também de casos de corrupção envolvendo servidores públicos. Foi solicitado também o impedimento de armas dentro do presídio e a adequação das celas, levando em consideração a ventilação, iluminação e lotação. Mas eu escuto o vereador Henrique Leite. Vereadora Michele Colle, eu parabenizo pelo relatório e quero dizer que essa situação dos presídios no Brasil é uma situação que já pode colocar como caos. Eu acho que o inferno da sociedade está no presídio. Porque, primeiro, que policiais não tomam conta do preso. Os presos tomam conta do presídio. Enquanto não diminuírem a quantidade de preso para a quantidade de vaga, o problema não vai ser só alimentação. O problema é que os apenados que estão ali para se reeducar, que colocam como reeducando, eles dormem no relento, na chuva, no sol, nem lugar para dormir tem. E, ao mesmo tempo, como Vossa Excelência está dizendo, são pessoas que às vezes são viciados em crack, que não cometeram um crime propriamente dito, estão assumindo pelo crime do traficante, mas estão ali entrando numa escola de mestrado e doutorado de crime. Eles começam um avião ou um simples viciado e sai de lá um traficante formado, um assaltante de banco formado, para poder cometer crime aqui fora. Então, a situação é muito grave. E o que é que ocorre? Governo federal, governo estadual não faz a política real do sistema penitenciário. E o sistema penitenciário por si só, não resolve, porque o judiciário é lento, o processo não funciona, eles ficam lá, passa 1, 2, 3 anos e nem é julgado, nem é condenado, e ficam lá dentro dos presídios esperando, muitas vezes vão se diluindo ali e vão morrendo por doença. É porque ninguém fala, mas Vossa Excelência está muito bem informada com o relatório, mas é muito mais grave a situação e aqui no Estado não é diferente. Aqui no Estado morre toda hora preso dentro do presídio, mas chega o secretário e diz, está tudo mil maravilha, é tudo bom demais, direitos humanos está lá. Não tem direitos humanos lá. Direitos humanos não existe dentro dos presídios. Isso aí é conversa para dormir. Então, ou muda a política do sistema penitenciário, ou muda a política de segurança pública, ou não vamos falar só de alimentação, vamos falar do inferno que é o sistema penitenciário hoje. Obrigado. Obrigada, vereador. Incorporo vossa parte. E mesmo com as muralhas de proteção de mais de 1.500 munições foram apreendidas naquela unidade somente este ano. E atualmente o complexo prisional abriga 7.000 detentos em um espaço para menos de 1.900 pessoas. É importante que o Estado cumpra todas as medidas enviadas por aquela instituição de direitos humanos. Senhor presidente, eu queria saber quem é o próximo inscrito. Vereador Jurandir. E agora, presidente? Osmar Ricardo. Vera Lopes. Senhor presidente... Você pode me ceder 5 minutos? Ah, é porque vai dar 5 minutos, é? Eu queria pedir 5 minutos, vereadora. Obrigada, vereadora. E é lamentável, né, essa alerta dada pela Corte Interamericana, ou seja, teve que vir gente de fora para poder enxergar a realidade do Recife, né, do sistema prisional. Eu sei que, na verdade, é uma crise instalada nacional, mas
pelo que nós vimos e podemos constatar com os nossos olhos, não foi ninguém que nos falou. Tem muita coisa ali que pode ser feita, que pode ser amenizada, que são simples ações que, com gestos de sensibilidade, a vida daquelas pessoas ali poderão ser resolvidos. Não, sabemos que tudo não vai se resolver, mas algumas medidas urgentes nós sabemos que podem ser tomadas ali, porque nós vimos ali cenas deploráveis e de muito descaso, de abandono. Parece mesmo um aglomerado de pessoas, que as pessoas estão ali mesmo para o fim das suas vidas, vai morrer ali e acabou. A sensação que a gente tem naquele lugar é esse, que aquelas pessoas ali não têm perspectiva de vida, de futuro, de ressocialização. Infelizmente, é o que acontece dentro dos presídios. E somando-se a esse problema, foi divulgado hoje o documento que mostra o nosso estado como um dos que possui as prisões mais superlotadas do Brasil. Isso já é constatado. E as prisões brasileiras são um retrato do descaso do poder público com os direitos humanos. Os presos, mesmo naqueles que não foram condenados, são frequentemente mantidos em celas superlotadas, onde proliferam violência e doenças. A superlotação nas prisões de Pernambuco é especialmente cruel. Elas abrigam 3 vezes mais a capacidade de suas unidades. Na verdade, eu acho que não são 3, são mais, né? Mais vezes, como a gente viu aqui que o local para 1.900 pessoas e hoje tem 8.000 pessoas. Então é um número bem maior. E o recente documento relata a experiência de um dos pesquisadores que esteve em uma cela, sem camas ou janela, onde 37 homens dormiam sobre lençóis no chão. Em outra cela que possuía 6 leitos de cimento para 60 homens. O espaço era insuficiente. Um emaranhado de redes de dormir tornava difícil a tarefa de andar pela estrutura. Ontem passou uma matéria no jornal da Globo, do meio-dia, onde nós vimos que por causa dessa superlotação, eles estão indo para o pátio do presídio e estão construindo algumas cabanas. E dentro daquelas cabanas ali, eles estão cavando túneis. Tanto túneis que saem para fora do presídio, como os túneis que são cavados em casas ao lado do presídio e que saem lá dentro do presídio, debaixo dessas tendas, onde ninguém vê o que está acontecendo ali dentro e, infelizmente, acontece. Quando nós visitamos lá o presídio feminino, nós vimos também que não tem detector de metal. Então, também entra à vontade todo tipo de droga e armas. Vimos ali que com a diretora do presídio que 80% dos casos que estão ali dentro é por causa das drogas. Daí também eu aproveito a oportunidade para falar nessa tarde sobre a política pública de drogas do nosso município. Eu vou estar trazendo esse tema aqui, eu estou me apoderando de maiores informações, porque eu já estava calada há bastante tempo, aguardando o que seria dessa nova secretaria, né, com todo respeito à minha amiga vereadora Aline Mariano, mas a verdade é que até agora, efetivamente, nós não estamos vendo o resultado. Com todo respeito, eu disse a ela que quando eu viesse à tribuna, eu ia procurar averiguar os fatos antes. Então, se eu estou falando aqui, eu estou falando com propriedade e vou trazer dados mais aprofundados que comprovam essa realidade. Estive me debruçando nesses dias na lei orgânica do município, na LOA, né, e no PPA, e percebi ali as falhas também na distribuição do recurso para a questão da utilização das drogas, presidente. Então, é algo muito sério que a gestão falou que ia fazer, colocou até uma secretaria e até agora nós não estamos vendo nada. Então, eu gostaria de deixar aqui essa colocação. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora, se fosse possível, uma parte no tempo de 5 minutos ali. Você deu mais 5, Vera? Vossa Excelência. 2 minutinhos, vereadora Vera Lopes. Seria possível 2 minutos, só para complementar? Vereador, não tem nenhum regimento isso. Vossa Excelência é o próximo orador inscrito.
Ok, Excelência. Depois da vereadora Vera Lopes. A gente faz as considerações no próximo momento. Ok. Obrigado. Vereadora Vera Lopes. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, volto à tribuna novamente para fazer uma denúncia. Nós temos uma assassina solta em nossa cidade, uma assassina oculta que está ceifando as vidas de inocentes. E ela está na surdina. Primeiro, eu já vim aqui quando ela fez o primeiro assassinato, ou antes disso. Então, primeiro foi um advogado, que ela ceifou a vida. Depois, um ambulante na Avenida Caxangá. E por aí vai. O que caiu no bueiro e morreu. E agora, o último assassinato dela. Um senhor que ia festejar o Dia das Crianças com seu netinho. E quase, coitado, que o bichinho também iria ser morto por essa assassina. Caiu fulminado, eletrocutado, na frente do seu neto. Uma pessoa que ainda tinha tantos anos de vida, para viver, inclusive, com seu netinho, para brincar no Dia das Crianças. Vocês lembram que eu vim aqui no plenário relatar o fato daquele bombeiro civil que morreu eletrocutado em frente ao shopping Itacaruna no dia que ele estava recebendo seu certificado de bombeiro civil. O seu certificado, que realmente ele iria atender as pessoas e iria salvar vidas. E continua essa assassina aí, ninguém sabe quem vai ser o próximo, aonde vai cair o próximo fio. Ontem eu quero dizer a vocês, na rua Félix de Brito, toda a fiação espocava e pegava fogo. Isso de 8 horas, a partir de 8 horas da noite até mais ou menos 3 horas da manhã. O espocar dos fios e o incêndio na fiação. Toda a população ali de Boa Viagem, daquela redondeza, ficou sem luz. E onde dormiram, sem poder ligar um ventilador, dormiram no calor, não dormiram, ficaram acordados com o calor que está fazendo em nossa cidade. Agora eu não sei o que está acontecendo, que não se toma uma providência contra essa CELP irresponsável, que não olha a sua fiação. Os fios estão despencando e matando inocentes. E aqui essa Câmara, e eu, como defendo a saúde, estou propondo a meus pares que nós temos que fazer a CPI da CELP. Ela tem que explicar por que está matando a nossa população. Por que está ceifando vidas de inocentes? Por que não toma providência? Por que tanta irresponsabilidade e falta de luz que nós temos aí? Todos os dias apagões, a conta subindo, e a população sem energia. Gente que teve que subir 20 andares porque estava sem luz. Gente que não pôde dormir à noite porque estava com calor. Crianças, bebês recém-nascidos, sem luz, para fazer suas mamadeiras, para cuidar dessas crianças. Senhores idosos, home care, pessoas que estão em oxigênio em casa. E a CELP aí não está nem aí para ninguém. E continua matando. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu estou impressionada e revoltada com a situação de nossa cidade em relação à CELP. Por isso que eu peço a meus pares que se unam para a gente fazer uma CPI, para ver o que a gente pode mudar com relação a essa CELP irresponsável. Boa tarde.
Senhor presidente, verificação de quadro, por favor. Vereador Marco Menezes. Vereador Anderson Florencio. Senhor presidente, eu solicitei verificação de quadro. Não, na realidade, para não ficar... Tá bom. Vossa Excelência vai ser vitorioso. André Regis. Bom, só tem 2 oradores inscritos. André Regis e Henrique Leite. Quando eu pedi, foi na vez de Anderson Florencio. Eu pedi antes de chamar. Já passou batido. Eu solicitei antes de chamar o Anderson Florencio. Pedi ao primeiro secretário para... Já está aberto para registro de presença. Henrique Leite 2. Oito vereadores presentes, não há número regimental. Declaro encerrada a sessão e comunico aos senhores vereadores que haverá sessão solene às 18 horas. Hoje. Título cidadão ao advogado Jefferson Calaça.